parte da nossa aula. Temos uma nova irmã aqui, uma aluna também. Como é que é seu nome? Ivete. Ivete, prazer. Chegou mais alguém com a irmã ou só a irmã? Não, Veio sozinha. Ok. Vamos continuar a nossa aula. E agora eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse mapa que está aqui desde a primeira aula, que eu não falei nada dele, né? Ele não estava aqui só para enfeitar o quadro, não. Essa região aqui, que é chamada de crescente fértil, não é chamada de crescente fértil à toa. Essa região que vem aqui, olha, que pega o que é... isso aqui no mapa atual é onde está o Iraque, sobe aqui pegando parte do Irã, desce aqui onde está a Síria, pedaço da Jordânia, Israel e desce até o Egito, tá? Se a gente fosse localizar isso nos países atuais. Essa região é chamada de crescente fértil, e veja que realmente ela está em verde, porque tudo que está aqui dentro é verde. O que está fora é marrom. Então essa região é uma região que sempre foi muito cobiçada. Quando o ser humano resolveu que... aí existe até uma discussão para os historiadores. Se os seres humanos é que domesticaram os grãos ou se os grãos domesticaram os seres humanos. Porque antes, quando os povos eram mais, vamos dizer, nômades, porque ser nômade significa que você não tem um lugar fixo. Então, se você é nômade, você não tem plantação, porque você está se movendo. Você normalmente vive, como às vezes eles chamam, de caçadores e coletores. Você coleta o que acha pelo caminho, caça o que está pelo caminho e vai embora. Quando veio a grande ideia, posso assim dizer, de falar assim, em vez de a gente ficar andando demais, vamos ficar parado. Mas para a gente ficar parado, muitas vezes não dá só para ficar coletando, porque onde a gente está não está o tempo todo tendo o que a gente precisa. Os animais que são caçados não vêm aqui na minha porta e dizem, me caça, me pegue. Então a gente tem que arrumar uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Então vamos plantar. Aí, então, na história, no livro de histórias, chama-se a Revolução Agrícola. Com a Revolução Agrícola, normalmente diz que aí o ser humano domesticou os grãos. Porque os grãos antes eram silvestres, ou assim, né? Wild. Eles não... Até que foram combinando grão com grão, grão com grão e tal, e chegou em determinados grãos. Só que isso também trouxe problemas. Trouxe problemas. Porque enquanto você é caçador e coletor, você está sempre em movimento, não tem tanto problema de alguém tirar o que você tem, porque estão todos em movimento. A partir do momento que você assentou, pôs uma cerca, começou a plantar, ou diz, opa, ali tem, para que eu vou atrás se eu posso pegar o dele? Aí começam, não que antes os nômades não fossem também um certo estilo bélico, mas o que é interessante que os historiadores fazem nas suas pesquisas é que nos achados deles arqueológicos, veem que os ossos que são datados desse período, vamos chamar de nômade, ou de coletores, caçadores e coletores, tem muito poucos ossos que mostram morte por violência. Muito pouco, mesmo. Raríssimos os casos de que você vê... Por que sabe que a morte foi por violência? Por uma razão simples. Se a pessoa tomou uma machadada, pegou um facão, uma faca, enfiou, bateu, vai ficar um sinal no osso. E os ossos desse período muitas vezes não têm sinais de violência. Mas a partir do momento que houve a Revolução Agrícola, aí começam os sinais de violência a aumentarem muito nos ossos que são descobertos. E esse período do crescente, chamado crescente fértil, que eu estou falando, é esse período em que agora então já se luta para manter o seu território. E aí onde um quer tomar o do outro, porque você tem o que o meu não tem, eu sou mais forte que você, eu vou tirar de você. Nessa linha chamada crescente fértil, é que vai se desenvolver a história bíblica.
do que nós chamamos de Antigo Testamento. Ela vai ser desenvolvida aqui. Ok? Desde a escritura dos textos, como os eventos que são relacionados, são relatados. Então, o Pentateuco, ele vai ser também situado dentro do que é chamado crescente fértil. Você pode ir me ajudando e passando? Lá tem um outro... Aí que aí, crescente, exatamente por causa da lua. Exatamente, exatamente, faz um desenho mais ou menos como o da lua. Tem o de baixo, é o outro, isso. O slide abaixo, esse aí. Porque fora do crescente fértil é isso aqui, ó. Essa é a vida fora do crescente fértil. Ela é um pouco mais marrom mesmo, né? Então, e até mesmo conseguir coisas para coletar e caçar numa região dessa é difícil também. Então, por isso que o crescente fértil vai começar a ser a menina dos olhos dos seres humanos dessa região. E por isso que muitos conflitos vão surgir. Porque a partir do momento que você se estabelece e está lá, o seu grão, os seus animais estão todos juntos, é mais fácil ir tomar de você do que ficar andando atrás disso aqui nessa região. Aí os grandes impérios vão começar a ser formados, e aí então vão se juntando por força, e vão conquistando os que são mais fracos, e aí toda essa história calamitosa que nós conhecemos, que é a história da humanidade, vai se desenrolar por aí. Por isso que a chamada grande ideia da Revolução Agrícola, muitos historiadores hoje questionam se realmente foi uma grande ideia, assim. Porque tantas dores e sofrimentos vieram por causa disso, apesar que também vieram alguns benefícios, né? Lógico. Mas tem esse questionamento. E essa é a história. Isso aqui eu coloquei essas duas fotos, esses dois slides, do mapa e dessa foto aqui, para você ter uma noção do que significa viver nessa região em que esses textos foram escritos. Tá certo? Tem uma imagem, mais ou menos, de onde isso aconteceu. Bom, dentro dessa questão, aí nós temos então o Pentateuco. Repetindo, só para enfatizar, quando eu digo Pentateuco, é uma visão o que mesmo? Cristã. Quando o Pentateuco foi escrito, ele se desenvolve dentro dessa região e vai começar a ter influências, você vê, de textos que se comunicam com outros povos. Isso é uma coisa que, curiosamente, muitas pessoas não sabem. Mas muitos textos que estão no Pentateuco têm paralelos com outros textos de outros povos, que inclusive foram escritos antes do Pentateuco. Não foi assim, vamos dizer, que o Pentateuco foi usado por eles. Não, mas são textos paralelos e interessantes que estavam sendo desenvolvidos em outras áreas e às vezes até antes. Por exemplo, tem o texto de Gênesis 1. Como é que fala que a criação acontece? Como é que Deus criou, segundo Gênesis 1? Como é que é a criação? Pela palavra. Tem uma tradição egípcia que o deus Amon-Ra criou por meio da palavra. Tudo foi criado pela palavra. Então você vê que tem paralelos em outros textos também. Por exemplo, a história do dilúvio. Você tem a história do dilúvio em textos babilônicos. Né? No texto Enuma Elish, você vai ter esses outros... Então você tem. E o interessante é que todos esses textos, todas essas coisas estão acontecendo em qual região? Do chamado crescente fértil. Ok? Então tem uma comunicação não logicamente do modo como a gente diz hoje, mas tem uma comunicação de informação acontecendo nessa época também. Não é à toa que existem esses paralelos. Não é por acaso. Né? Você pega um texto egípcio, um texto babilônico, um texto assírio, e esses textos têm paralelos. Tem textos escritos em ugarítico, que foram escritos na cidade de Ugarit, na Síria, que se lê para vocês e não dizer que são textos ugaríticos, você vai dizer que é um salmo. Tem textos escritos nessas regiões que, se você lê o texto sem ler o nome que ele menciona do seu Deus, você diz que é um texto bíblico. A única diferença, ou não vou dizer a única, a diferença fundamental está a quem ele se refere. É incrível. Então o Pentateuco, ele é produzido dentro desse contexto do crescente fértil
E há uma comunicação, então, sim, de informações que são compartilhadas, ok? Dentre esses povos que habitam nessa região, tá certo? O livro de Gênesis, então vamos entrar mais diretamente para falar do livro de Gênesis, que está na página 25 do livro que a gente está usando como base. Aí já diz assim, título, o nome Gênesis vem da Septuaginta, então preste atenção. Mais uma vez, quando a gente fala vamos ler o livro de Gênesis, nós estamos mais uma vez falando uma perspectiva cristã. Não que a Septuaginta é cristã, não me entenda mal, de forma alguma, lógico que não. Mas é a forma que os cristãos adotaram. Todos aqui conhecem a história da Septuaginta, como é que é, para poder entender o que ele quer dizer com isso? Ou eu preciso dar uma passada rápida? Uma passada rápida? Ok. O que é a Septuaginta? A tradição diz 72, por isso Septuaginta. Porque a tradição, chama-se Septuaginta. O que é a Septuaginta? Vamos passar por esse princípio. A Septuaginta é o texto do Antigo Testamento escrito em grego, traduzido para o grego. Então, é o que é a Bíblia hebraica, aonde o texto hebraico foi traduzido e aonde textos que já estavam escritos em grego, mas não existem em hebraico, também foram colocados. Por isso que você tem essa discussão de quantos livros tem a Bíblia. Eu vou facilitar no nosso caso só na questão católica romana e evangélica protestante, porque diferentes tradições cristãs têm diferentes números de livros no cânon. E normalmente a diferença é no Antigo Testamento, com raras exceções no Novo Testamento. Mas normalmente dá no Antigo. Os que seguem o cânon hebraico, como foi Lutero começou a fazer isso, ele seguiu o cânon hebraico para o Antigo Testamento. Porque Lutero era um renascentista, filho da Renascença. E os renascentistas tinham um moto, por isso eles chamavam renascença, nascer de novo. E o nascer de novo, eles tinham um moto em latim que é ad fontes, voltar às fontes. Se o texto da Bíblia hebraica é escrito em hebraico, então o que não é originalmente em hebraico, ele cortou. Foi simples assim. Soa meio simplório, mas foi mais ou menos simples assim mesmo. Então ele seguiu o cânon hebraico. Mas a igreja tinha uma tradição, então veja que Lutero, como a gente falou de Thomas Kuhn, ele fez uma revolução. Ele chegou numa tradição de 1.500 anos da igreja, e quando eu falo 1.500 anos, é 1.500 anos mesmo. Porque para a igreja, no princípio, antes do Novo Testamento ser formado, a Bíblia era a Septuaginta. E por que a gente sabe que era a Septuaginta? Por uma razão muito simples. Quando você lê o apóstolo Paulo, ou qualquer outro texto dos evangelhos, do Novo Testamento, que cita o Antigo Testamento, ele não fez uma tradução do hebraico para o grego. Ele pega a Septuaginta e cita. Então não é coincidência, né? Porque a Septuaginta não era a única tradução em grego do Antigo Testamento. Não era a única. Tinham outras traduções também. Mas a Septuaginta foi a que os cristãos adotaram. E essa é uma das razões porque os judeus depois vieram a rejeitar a Septuaginta. Aí eles começaram a usar outras traduções do Antigo Testamento que estão em grego, que foi traduzido para o grego. Eles rejeitaram a Septuaginta. Mas quem fez a tradução da Septuaginta não foram cristãos, foram judeus, na cidade de Alexandria, porque Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo e um conhecimento vastíssimo, e eles gostavam de livros, e não tinha um livro na biblioteca de Alexandria. E em Alexandria tinha uma comunidade judaica muito forte. Então, os egípcios, por Ptolomeu, o faraó da época, disse que através dele, encomendou dos judeus uma tradução para o grego do livro sagrado deles, para ser colocado na biblioteca de Alexandria. Só que os judeus tinham uma tradição. Veja de novo, a palavra tradição sempre aparece, né? Assim como para o fundamentalista americano, Bíblia King James, para os judeus, Bíblia só pode ser em hebraico. Como é que vai traduzir para o grego? Como é que vai traduzir para inglês ou português?
Bíblia em hebraico. Como é que vamos traduzir para outro idioma? É uma coisa meio parecida até com os árabes também. Por que os muçulmanos só consideram o Alcorão em árabe? Alcorão traduzido não é Alcorão. Alcorão é em árabe. Eu quero entender, então você vai ter que estudar árabe. Uma pessoa se converteu ao islamismo. Eu vou ler o Alcorão na minha Bíblia. Ou você vai estudar árabe, você não vai entender o Alcorão, segundo eles. Então, tem que ser na língua original. Só que aí veio assim, aí fizeram a tradução. Só que ao fazer a tradução, como dar autoridade a essa tradução? Que não tem somente os textos hebraicos traduzidos, mas também tem outros textos em grego, já produzidos em grego, que estão colocados. Quais são os textos em grego? Primeiro, segundo Macabeus, Tobias, Judite, as adições a Daniel, a Esther, a Baruque, tá certo? A Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Todos esses textos foram escritos já originalmente em grego. E os tradutores da Septuaginta os adicionaram aos textos hebraicos traduzidos para o grego. Mas volta a pergunta, mas como... A pergunta que eu fiz então na aula anterior, o que dá autoridade a um texto? E eles queriam dizer o que dá autoridade para um texto das nossas escrituras, que lógico que eles não chamam de Antigo Testamento, para que as nossas escrituras tenham autoridade em outra língua. Então eles diziam, tem que ter um sinal de Deus. Aí é onde entra a parte lendária, que a gente sabe que é lendário, não é histórico, de onde surge até o nome Septuaginta. Disse que entrou 72, 6 de cada tribo, representante de cada tribo de Israel, em salas separadas, e cada um fez uma tradução. Depois os 72 se juntaram e compararam. E as 72 traduções eram idênticas. Mas essa é a tradição, essa que é a tradição. Elas eram idênticas. Então eles disseram, então está comprovado que Não dá para provar o contrário. não dá para provar o contrário. Como é que 72 traduções não vão divergir em nada, segundo os judeus, então, se não fosse por intervenção divina? Só que essa parte a gente sabe, isso é realmente lendário, isso não é real. O real é que judeus que moravam em Alexandria, que conheciam muito bem o grego e conheciam a língua hebraica, traduziram o texto e colocaram na biblioteca de Alexandria. E essa se tornou a Bíblia para os cristãos. Os cristãos adotaram a Septuaginta como a sua Bíblia. E aí, por 1.500 anos, Septuaginta é Bíblia, parte da Bíblia cristã. Que agora, depois, com a confecção do cânon do Novo Testamento, aí você tem a Septuaginta e o cânon do Novo Testamento, aí forma a Bíblia. 1.500 anos depois, Lutero vem e diz, não, tudo que está escrito originalmente em grego, que eu volto à fonte, não é em hebraico, então eu corto. Aí ele foi, passou a tesoura em 7. E nas adições a Esther e a Daniel. Então, essa é a história, resumidamente, da Septuaginta. Então, como a Septuaginta é a tradução grega do texto hebraico, os nomes também não, os títulos dos livros muitas vezes não batem exatamente, eles não são necessariamente traduções. Na Bíblia hebraica, os judeus têm o seguinte costume para dar título aos livros. Normalmente eles usam uma palavra que seja uma palavra que já apareça no primeiro verso e que seja uma palavra importante ali no primeiro verso. Então, por exemplo, a Bíblia em hebraico, Gênesis, começa assim, em hebraico. Bereshit bara Elohim. Bereshit. Então, essa é a palavra que aparece, a primeira palavra que aparece na Bíblia, no livro de Gênesis. Bereshit. Bereshit, em hebraico, significa no começo, no princípio. Então, o nome desse livro em hebraico é Bereshit, que significa no princípio, no começo, no início. Ok? Mas quando os tradutores da Septuaginta traduziram o texto, como o texto fala de começos e princípios, então eles usaram a palavra grega, porque Gênesis é uma palavra de origem grega. Genesis,
que significa de geração, gerar. Tá? Daí o termo Gênesis foi usado por qual razão? Porque ele é o livro dos começos, dos princípios, das gerações, das formações. Então os tradutores traduziram o texto e ao traduzir o chamaram de Gênesis. Gênesis, ok? Em grego. Então o título vem daí. Só que, então, esse título vem da Septuaginta, tá? Que é a tradução feita por judeus do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, mais alguns textos escritos em grego, e que foi escrito em Alexandria e colocado na Biblioteca de Alexandria. Então é de lá que vem então o título para nós também, até hoje, Gênesis. Tá? Então essa é a questão do texto. Bom, o livro de Gênesis, aí agora o segundo ponto do livro também fala sobre o propósito. O livro de Gênesis, ele realmente abre a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia cristã, por essa razão simples mesmo, porque ele mostra o princípio das coisas. Então é o começo, a ideia é lógica. Se aqui me fala do começo, então eu vou abrir o começo com o começo. Certo? Então a Gênesis, o propósito dele é estabelecer, se você prestar atenção no livro de Gênesis, cada seção do livro de Gênesis, ele mostra um determinado começo mesmo. Certo? E muitas vezes ele até fala, por exemplo, aí você tem a história lá antiga, né? Aí você tem a história Adão, Eva, Caim, Abel. Aí tem a história que aconteceu, Caim matou Abel, etc. Tal. Aí depois nasceu Enos, outro filho de Adão. Aí de Enos nasceu Sete, então começou a se invocar o Senhor. Então ali ele marca um outro começo. Então quando você lê Gênesis, preste atenção nesses indicadores. Ele marca começos. Então você tem um começo, e normalmente esses começos são seguidos por algum problema. Algo vai acontecer. Aí você tem que ter um outro começo. Você começa de novo. Aí começou a se invocar o nome do Senhor, aí você chega no capítulo 6, mas o povo começou a se corromper, quando os filhos de Deus e as filhas dos homens tiveram filhos, aí nasceram, o problema, né? Nas nossas versões está escrito gigantes, mas a palavra não é gigante em hebraico, mas nasceram gigantes, isso é influência da Septuaginta de novo, então não é tradução do texto hebraico. Você vê que, é isso que eu quero dizer, presta atenção. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de Antigo Testamento, é realmente visão cristã. Porque quando a gente quer Bíblia hebraica, é a visão judaica. Porque numa tradução judaica não aparece a palavra gigante nesse texto, por exemplo. Não aparece a palavra gigante. Mas eu vou explicar, vou voltar, só segura aqui esse parênteses. Então começou uma degeneração de novo da raça, aí vem o dilúvio, etc, acaba, aí morre os animais, morre tudo, acabou, sai da arca, blá, blá, blá. Aí então agora Noé faz um altar e invoca o nome do Senhor e você tem um outro começo. Mas daqui a pouco não tem jeito, aí começa de novo a deteriorar tudo de novo, aí começa o povo levantar uma torre e vamos fazer o nosso nome grande, vamos subir até o céu, vamos fazer o nosso nome, é melhor a gente chegar lá e acabar com esse negócio. Aí vai, confunde as línguas, espalha todo mundo, aí você precisa de um outro começo. Aí chama Abraão. Aí tem um outro começo. Então se você olhar Gênesis, ele marca começos e fins, começos e fins, começos e fins. Então, por isso que acabou se convencionando a chamá-lo de Gênesis, o livro das gerações, ou o livro dos inícios, dos começos. E, repito, quando você lê o texto, preste atenção em que contexto esse texto que você está lendo, em qual começo que ele está. Porque o começo daquela passagem, né, daquele ponto que você está lendo, ele é entendido dentro daquele novo começo. Ele tem que ser entendido dentro do novo começo. Tá? O chamado de Abraão tem que ser entendido dentro desse novo começo. Que é até outra coisa muito interessante. Muita gente acha que, por exemplo, antes de Deus chamar Abraão na história de Gênesis, Deus estava esquecido por todos. Não. Um exemplo simples. No capítulo 14, conta a história de Melquisedeque,
que é rei de Salém, vem até onde Abraão estava, porque Abraão teve uma guerra, venceu os inimigos, e esse homem, Melquisedeque, rei de Salém, vem e diz: Abraão, você venceu porque o Deus Altíssimo te deu a vitória. E eles adoram o Deus Altíssimo, que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, ou chamado El Elyon. Ele é sacerdote de El Elyon, e ele vai e invoca El Elyon e diz: e você venceu Abraão porque El Elyon te deu a vitória. E aí Abraão reconhece que El Elyon lhe deu vitória, invocam El Elyon juntos e dá o dízimo de tudo que ele ganhou das suas batalhas para Melquisedeque. Aí isso é um prato cheio, né, para um autor como o de Hebreus. Prefigura Cristo e uma série de coisas. Aí então você tem uma interpretação cristã do texto. Mas então o que eu quero que você perceba é que cada ponto ele marca começos, mas esses começos então falam daquela perspectiva, naquele contexto que ele está sendo falado. O que não significa que não tenha mais nada acontecendo na periferia. Porque quando a gente lê um texto, o texto é o nosso foco, é o nosso centro. Mas não significa que na periferia do texto ou do contexto dele não esteja nada acontecendo. Porque pelo menos Abraão entende que El Elyon é também o mesmo Deus que falava com ele. Só que Deus, quando falava com Abraão, não se identificava como El Elyon. Deus, quando falava com Abraão, se identificava como El Shaddai, o texto. Então já usa uma outra terminologia. El Elyon de Melquisedeque. Aí o que nós fazemos então, que agora está tudo em Gênesis. Então nós identificamos El Elyon e El Shaddai como o mesmo. Mas Melquisedeque se relacionava com ele como El Elyon. Mas Abraão se relacionava com ele como El Shaddai. Tá certo? E dependendo da experiência que eles estavam fazendo, então dava um outro termo. Aí já não chama mais de El Elyon ou El Shaddai. Abraão fez uma aliança, começo, com Abimeleque. Então marca um outro começo. E essa aliança foi feita para marcar um novo começo. Aí Abraão vai lá, planta um bosque, quando faz a aliança, e invoca El Olam, Deus eterno. Aí ele marca um começo. Deus eterno significa o Deus que é a testemunha da aliança que você faz com os outros. Os seus compromissos são feitos diante, que ele fala de El Olam. Então, cada vez que Deus é marcado com um certo título, às vezes nós chamamos de nomes, mas na realidade não são nomes, são títulos que estão sendo atribuídos, marca uma coisa específica dentro daquele contexto, é um começo dentro daquilo. Estou sendo claro o que eu estou falando? Então, essa é a maneira que o texto acontece. E o propósito, então, dele é fazer o quê? O propósito do texto de Gênesis é mostrar esses começos. Começos e recomeços, poderíamos assim dizer. Tá certo? Agora, a grande questão é como nós entendemos estes começos e recomeços. Aí depende se a tradição é cristã, e dentro da tradição cristã tem N braços, ou se é uma tradição judaica, que também tem os seus contornos e os seus braços. Não pense que tradição judaica é uma coisa única, um monolítico, não. Ela também tem as suas bifurcações e braços, ramos que se abrem. Mas existe algo que identifica como uma perspectiva que tem tendência cristã, uma perspectiva que tem tendência judaica. E aí, para exemplificar isso, vou voltar então no texto de Gênesis 6, dessa coisa dos filhos de Deus com as filhas dos homens que nasceram gigantes. Exatamente. O texto de Gênesis fala que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Aí é um grande problema identificar quem são os filhos de Deus. Depende da tradição que se segue. Se a tradição for judaica, via autores da Septuaginta, então os filhos de Deus são anjos. Para os autores da Septuaginta, ou os tradutores da Septuaginta, os filhos de Deus são anjos. Como é que a gente sabe que são anjos? Por causa da maneira como eles vão traduzir o resultado da união de filhos de Deus com filhas dos homens. Eles traduzem por gigantes.
E eu vou explicar o que isso tem a ver. Então você vê que tem, mesmo sendo judaico, então aqui está, a Septuaginta, você já está entendendo porque agora eles tinham dificuldade de aceitar traduções também? Inclusive, pastor, existem até alguns comentaristas bíblicos de algumas Bíblias, tipo, talvez, vou citar, talvez pentecostal, que diz que todas as vezes se diz filhos de Deus, Normalmente a expressão realmente plural, filhos de Deus, e se esse texto, essa expressão ainda foi extraída de textos que nós chamamos de poéticos, via de regra realmente significa anjos. Via de regra realmente. Mas é difícil fazer essa afirmação quando está fora de textos poéticos, a não ser que o texto de Gênesis seja também entendido de uma forma poética. Mas o que eu quero dizer é que os tradutores da Septuaginta entendiam que os filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens eram mulheres. Mesmo. Por isso essa distinção. Filhos de Deus e filhas dos homens. Aí então, porque tem uma coisa que Gênesis, a Torá, o Pentateuco abomina. Misturas. Não se pode misturar. Você não mistura a carne. Você matou o cabritinho. Você não pode cozinhar ele com o leite. Você não pode fazer uma roupa que tem 2 tecidos diferentes. Algodão é algodão, linho é linho, e você não mistura linho com algodão ou seda com algodão. Não, você não mistura. É abominação. Porque a ideia não é porque o tecido em si é que é abominação, porque ele tem um conceito teológico por trás da mistura. Para não se criar, porque a ideia do Pentateuco é o quê? Que se cria um povo separado, à parte, que não tem mistura. Então já tem que doutrinar a entender o seguinte, desde a sua roupa você não mistura as coisas. Exatamente. Então você tem essa coisa. Então, por exemplo, aí Gênesis, os tradutores da Septuaginta entendem que o resultado da união de filhos de Deus com filhas dos homens são anjos e mulheres, porque o resultado foi desaprovado em extremo por Deus, que Deus disse, agora tem que acabar com tudo e começar de novo. Não é assim que Gênesis fala? Tem que acabar com tudo e começar de novo. Existe uma tradição cristã que os filhos de Deus não são anjos, mas são os descendentes de Sete. Porque diz que quando Sete nasceu, começou a se invocar o Senhor. Certo? Então, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Mas que, de qualquer maneira, seja na tradição cristã ou judaica Septuaginta, de que são anjos ou seres humanos, mas seres humanos, vamos dizer então, filhos de Deus, fiéis a Deus, que se misturaram com as filhas dos homens, que não eram pessoas tão fiéis a Deus. E aí também tem uma leitura, que hoje a linguagem que nós diríamos que é uma leitura subliminar, que é problemática. Principalmente quando o texto é colocado na mão, por exemplo, de uma leitura mais feminista. Porque todos os problemas são relacionados com as mulheres. Adão, Eva. O problema de Adão foi Eva. O problema dos filhos de Deus foram as filhas dos homens. Bom, não é que eu quero dizer que é assim, mas muito bem assim, né? Bom, mas voltando aqui, por que a gente vê que no texto de Gênesis, nesse caso, eu estou usando esse texto como exemplo para você usar e perceber nas outras passagens? Porque a palavra que está usada em hebraico para significar que quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se uniram, geraram os Nefilim. Nefilim é plural. Im, em hebraico, é plural. Essa é a palavra que eles mantêm na NVI. Exato. Nefilim. Só que o problema é que Nefilim é uma palavra difícil de ser traduzida. Mas a tradução mais provável para Nefilim seja não gigantes, mas seja caídos. Os caídos. Os tradutores da Septuaginta, com uma tradução do hebraico para o grego, com uma cultura grega na cabeça, como que eu vou traduzir Nefilim para o grego? Filhos de Deus, anjos, portanto, seres celestiais. Filhas dos homens,
terrestres. Então eu tenho a união de, em grego, Uranos, com Geia, céu e terra. Na tradição, na cultura grega, os gigantes, que a palavra gigante é uma palavra grega. A única maneira que diferencia de dizer em português é que em vez de dizer gigante, se diz gigante, gigantes. A palavra é totalmente grega. Só que os gigantes, na cultura grega, é o resultado da união de Uranos, céu, com Geia, terra. Quando você junta os dois, surgem os gigantes. E o interessante é que na tradição grega dos gigantes, eles são aqueles que, vamos assim dizer, afligiam os seres humanos. Então, o que eles fizeram? Então, veja como a tradução ela tem uma influência da cultura. Eu vou deixar para quem for ler o nosso texto, para ele fazer realmente, acreditamos que é intencional, para que ele entenda que esses gigantes, que a palavra não é gigante, mas se eles pensaram, mas se eu colocar caídos, não tem sentido. Mas se eu colocar gigantes, quem lê em grego vai entender o que a gente quer dizer. Uma tradução que diz lenhador, brigão ou tirano. Porque o termo é complicado mesmo de ser traduzido, mas o mais provável é esse, que significaria caído. A legenda da NVI mantém a palavra nefilins, coloca embaixo, a legenda pode ser traduzida como gigantes ou homens poderosos. Mas aí gigantes, ele está seguindo a tradição, ele mantém a Septuaginta no foco. Ele mantém a Septuaginta. Então, essa é a maneira de entender. Mas aí o que a gente percebe nesse texto de Gênesis com isso? Então, a influência da cultura grega juntamente com a cultura judaica. Aí gerou a tradução. Daí para nós, nas nossas Bíblias, o que acontece? Aí segue-se não a tradição judaica, mas segue-se a tradição grega, que segue a Septuaginta. Então nós mantemos, por exemplo, nas nossas Bíblias, mesmo que nós não tenhamos mais a Septuaginta como modelo para nós, mas nós mantemos influência da Septuaginta, por exemplo, nesse texto, que não é hebraico, mas é grego. Ok? Agora eu dei um exemplo aqui, agora deixa eu voltar para o começo dos começos mesmo. Porque essa aula que eu vou falar sobre Gênesis é só dessa pincelada para você entender como funciona e depois você vai ter que ler mais, tá? A gente não tem tempo de entrar em detalhe de tudo. Mas não tem como não falar do começo dos começos. Gênesis 1:1. Preste atenção. Em Gênesis 1:1 está escrito nas nossas traduções em português: no princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje tem uma tradução mais de origem hebraica, que é até editada pela Oxford, em inglês, que traduz assim: no começo, quando Deus começou a criar os céus e a terra. Essa tradução entende a criação como um processo e não como um ato realizado. Então eles traduzem a tradução mais de origem judaica. Quando Deus começou a criar os céus e a terra. Mas tem uma coisa interessante, de qualquer maneira ele apresenta o quê? Começo. Certo? E esse começo aí é marcado por uma outra palavra, que é a palavra para Deus aí nesse texto em hebraico, não é El Elyon, não é El Shaddai, não é El Olam, não é El Roi, não é nada disso, é Elohim. É a palavra que está usada. E esse termo normalmente vai se tornar o termo associado a Deus quando se fala de criação. Normalmente o termo é Elohim. A ideia de Elohim plural, então, é errado. Não é errado. Aí a gente tem que entender como funciona na língua hebraica, porque você apontou uma coisa certa, que a palavra Elohim é uma palavra plural, porque im em hebraico é plural. Então, quando a gente tem um termo que termina im hebraico, é plural masculino. Você diz serafim, já é mais de um. Querubim, já é mais de um. Porque um é seraf, um é queruv. Dois ou mais, serafim ou querubim.
Agora, lógico que aí nós aportuguesamos mais ainda, né? Um é serafim, 2 são serafins. Seraf, querub. É querub. Mas então, a terminação im em hebraico é plural. Literalmente, Elohim significa literalmente deuses. É tanto que existem outras passagens no próprio Pentateuco, ou na Torá, que Elohim é traduzida por deuses. Por exemplo, capítulo 20 de Êxodo, quando fala dos 10 mandamentos. Disse o Senhor. Aí Senhor é outro nome, é outra palavra. É o que nós provavelmente deveríamos dizer Yahué. O Senhor disse, não terás outros Elohim diante de mim. Isso. Então, ali no texto Elohim não é a Deus, Deus é o que nós vemos, é Deus não o ponto é esse. O contexto é que vai te dizer. Isso é outra coisa muito importante que a gente sempre tem que entender quando interpretamos textos. Uma palavra não tem significado em si isolada. A palavra tem que ser entendida sempre dentro do seu contexto. Mesmo que a palavra tenha um sentido na minha mente, mas quando ela é colocada dentro de um contexto, ela pode significar outra coisa. Então a palavra Elohim, no contexto, por exemplo, de Êxodo, e agora eu já até adiantei Êxodo, né? Ali, por exemplo, Elohim significa deuses. Mas em Gênesis 1, ela é uma referência realmente a Deus. Mas por que então traduziu Deus e não no princípio os deuses criaram o céu e a terra, se a palavra Elohim é plural? Aí existe uma coisa do hebraico. Aí é um conhecimento da língua hebraica. Se eu falo assim em português, no princípio, deuses criou o céu e a terra. Gramaticalmente não bate no ouvido, né? Até dói, né? Os alunos veio hoje. Quer dizer, a coisa, né? Você não tem, aí é um erro que chama-se, né? Não há concordância verbal. Né? Em hebraico, quando você tem um termo, o substantivo no plural, e o verbo no singular, não é porque o autor conhecia pouco da gramática hebraica. É porque ele conhecia bem a gramática hebraica. É permitido você usar o substantivo no plural e o verbo no singular, desde que você queira fazer o que nós chamamos de plural enfático ou plural majestoso, às vezes é dito. Substantivo no plural, verbo no singular, a ênfase é para ser colocada sobre o substantivo. Certo? Então, a tradução, literalmente, ao pé da letra, ficaria horrorosa e, consequentemente, errada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Não pode ser feita essa tradução, porque não é assim que quem lê em hebraico entende. Porque a tradução é tentar colocar em outro idioma o entendimento do idioma original, que é sempre uma tarefa complicada. Por isso que traduzir não é fácil. Vocês já ouviram, eu já até disse aqui em aulas anteriores, quem já está estudando comigo, então eu penso que você já ouviu isso. Tem um ditado italiano que diz assim, traduttore, traditore. Tradutor, traidor. Porque toda vez que você tenta traduzir, você pode dar para a pessoa um outro entendimento, que não é, às vezes, o original do que foi a origem ali. Mas o ponto é, deixa eu voltar aqui, Elohim deve ser, então, como poderia ser uma tradução desse texto também, uma variante de tradução? Vamos pegar até as traduções como a gente já tem costume, e essa que eu citei é uma tradução que é feita pela Oxford, editada pela Oxford. No princípio, quando Deus mesmo, começou a criar os céus e a terra. Então, Elohim serve como enfático. Aponta que a criação tem origem em Deus. A criação não é natural, não é espontânea, mas ela tem uma origem em Deus. Então, por isso eles usam o termo no plural. Tá certo? E é por causa disso,
convencionou-se associar o termo Elohim não só, mas também e principalmente com a criação. Quando se fala de o Deus que chama e manda e garante, é o Shaddai. Quando diz o Deus que dá a vitória, é o Elion. Quando o Deus que assiste e é testemunha do contrato, da aliança, é o Olam. Quando é o Deus que fala de Deus em relação à criação, é Elohim. Então, a Bíblia hebraica, ela usa diferentes termos, títulos, para se referir a Deus. E cada um desses títulos tem uma experiência em particular que está sendo colocada. Tá certo? Então, o ponto central que eu quero que você perceba é quando você lê a Bíblia, se você não lê hebraico, então aí o conselho é sempre, que também quem já está estudando há mais tempo comigo sabe, leia em várias traduções. Ok? Se você lê então até outros idiomas, compare com outros idiomas também. E diferentes traduções de outro idioma. Mesmo que você comece a ver que várias praticamente traduzem do mesmo jeito, mas se uma me der uma outra coisa, por quê? Convencionalmente a gente sabe, no princípio Deus criou. Mas tem essa tradução da Oxford que diz quando Deus começou a criar. O que ele quer me dizer? Porque não Deus criou, mas começou a criar. Lógico que aí tem algo que quer ser transmitido já, com certeza. Porque criou é passado. Começou a criar é um processo que começou, mas não significa que parou. Então você tem, e não tem jeito, traduções normalmente são influenciadas por teologias. Essa é uma outra razão porque quem venera King James Version e abomina NVI, porque ele entende que as traduções têm diferentes tendências teológicas. Tá certo? Então, por isso é que é importante nós lermos em diferentes traduções, para que você possa comparar. Se você lê hebraico, e aí, lógico, a recomendação é estudem hebraico. Aí o pastor Dalto já até chegou, estudem com ele. É melhor. Porque aí você pode também lançar a mão dessas leituras. E é tão interessante isso como a influência de tradução às vezes não segue só o texto em si, mas segue tradições. Eu vou dar um outro exemplo para a gente até comparar essa ideia de Elohim, e aqui como é associado normalmente no texto de Gênesis com a criação, mas que às vezes quando essa reflexão é feita fora de Gênesis e associa Elohim, traz uma certa dificuldade. Vamos ler o livro dos Salmos, que aí lembre-se que sempre, como eu disse no início da aula, a Torá é o ponto essencial para o judeu, certo? Os outros textos são reflexões sobre a Torá. Então os salmistas refletem muito sobre a Torá. E aí nós temos um texto, que é o Salmo 8, verso 5, que é muito interessante. Eu gostaria que alguém lesse para nós, a gente está quase encerrando a nossa aula, não tive nem tempo de fazer outra parte, mas a gente vai encerrar daqui a pouco. Vamos lá. Pode ler. Perdão, pode ler. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra e coroaste. Ok, pouco menor. A versão que a irmã está usando diz pouco menor do que o quê? Que a irmã disse que foi? Não, contudo. Sim, mas foi feito um pouco menor do que? Pouco menor o fizeste do que os anjos e de Do que glória. pouco menor do que os anjos. Alguém tem alguma coisa diferente? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Alguém tem alguma outra coisa? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ok? Bom, um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que seres Seres celestiais. A legenda embaixo falando Deus. Um pouco menor do que anjos. Contudo. Sim, mas a palavra que a gente está vendo é Anjos. anjos, Deus, seres celestiais. São três diferentes traduções. Mas aqui a pergunta é, mas são três diferentes palavras? Não, a palavra é a mesma. Qual é a palavra? Elohim. Elohim.
Elohim. É a palavra que está usada. No caso do plural. Sim, mas bom, isso não importa. Por exemplo, quando traduziu anjos, ele jogou plural. Quando traduziu seres celestiais, traduziu plural. Mas quando traduziu Deus, traduziu singular. Porque aí gerou um problema. Agora veja que esse problema é de ordem teológica. Quem é o Criador? O Criador é Elohim. Certo? No texto de Gênesis, o Criador é Elohim. Se ele é o Criador, e quando ele faz o ser humano, ele o fez um pouco menor do que quem? Do que ele. Esse aparentemente é o que o autor de Salmos entendeu. Mas os tradutores da Septuaginta não. De novo, a influência da Septuaginta. Para os tradutores da Septuaginta, Elohim aí não significa Deus, mas significaria seres celestiais. Que no caso, quando é traduzido não por Deus, mas é traduzido por angeloi, anjos. Então a Septuaginta traduz por anjos. E essa tradução da Septuaginta foi para o livro de Hebreus. Quando o autor de Hebreus faz a apologia de que Cristo é superior aos anjos, ele usa esse texto. Só que o texto original em hebraico não diz anjos, não diz a palavra para anjo que é malach, mas diz a palavra Elohim. O pastor Dalton depois também poderia até explicar isso melhor, mas que há uma tradição mesmo de usar o termo Elohim para significar seres celestiais. Só que isso gera outros conflitos também. Gera outros conflitos. Que esses seres celestiais são quem? Numa tradição que você já tem anjos é fácil, mas numa tradição que você não tem anjos, viram deuses. Aí você gera outros problemas. Por essa razão, então, algumas traduções preferem simplificar o problema e segue a tradição da Septuaginta e diz anjos. Mas a reflexão do salmista, aparentemente, é realmente refletindo sobre Gênesis capítulo 1. O Salmo 8, ele reflete, é uma reflexão sobre Gênesis 1, a criação. E tem tudo a ver em entender a tradução. Eu, pessoalmente, até acharia mais conveniente mesmo traduzir por Deus, e contudo um pouco menor do que Deus o fizeste. Porque o texto de Gênesis diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Se ele é a imagem e semelhança de Deus, não está... Imagem e semelhança não significa necessariamente que é o mesmo, mas que tem semelhanças. Mas se ele tem semelhanças, então o salmista refletiu. É um pouco menor. Mas mesmo que seja um pouco menor, esse pouco menor o próprio salmista depois chega a entender. Mas existe um grande abismo. É um abismo que se eu pudesse usar comparativamente hoje, para a gente entender. Imagine por que exames de laboratório, testes de laboratório são feitos inicialmente em camundongos, em ratinhos, e depois é feito em chimpanzés. Por qual razão? Quem sabe? Pela semelhança genética. Porque o ser humano e o ratinho compartilham 92%. Mas tem 8% de distância. Esse 8% dá uma distância. Depois, às vezes, se testa nos chimpanzés, que é onde aí existe um problema até maior, os direitos dos chimpanzés. Porque a semelhança já é 99%. Tem 1% de diferença. Mas esse 1% cria um grande abismo. Mesmo que seja 99%. Então, entre o chimpanzé e o ser humano, 99% de compartilhação genética ali. E tem esse abismo. Então, agora vamos refletir como o salmista. Ele pensa em Deus, Criador, Gênesis, e o ser humano. É imagem e semelhança. Mas mesmo que seja um pouco menor, mas ele reflete, mas comparado com o universo, comparado com o Senhor, que é o homem para que dele te lembres. É um pouco menor. Será que é só 1% como o ser humano, o chimpanzé, ou esse pouco menor ainda mais? Mas mesmo assim, sendo 1% de diferença, há um abismo. Por que, sendo nós assim, o Senhor ainda se importa? Que é o homem para que dele te lembres, que é o homem, ou que é o filho do homem para que com ele te importes.
mas contudo um pouco menor o fizeste. Reflexão sobre Gênesis. E aí então aquilo que eu estava dizendo para vocês no começo da nossa aula. Na Bíblia hebraica, a Torá é a parte essencial. Tudo mais que acontecer tem que girar em torno da Torá. O salmista fala, ele reflete sobre a Torá. O profeta fala, ele reflete, chama a atenção da fé do povo em relação à Torá. Ou o que nós chamamos, da forma cristã, Pentateuco. Certo? E para encerrar, eu sei que o tempo está praticamente esgotado, mas nós sempre temos um problema, tanto para começar quanto fazemos intervalos, né? Por isso que a gente perde muito tempo. Nós perdemos, hoje, entre o início e o intervalo que a gente fez, mais de meia hora. Então, por isso que a gente acaba perdendo uma boa parte do que deveria ser feito. O pastor Dalton não terá esse problema, né? Porque já está todo mundo aqui. Mas eu vou dar uma pincelada rápida. Em vez de acabar meio-dia em ponto, eu vou parar meio-dia e 10. Então, só pelo menos dar essa pincelada para não ficar isso sem ser falado nada. Aí nós chegamos, então, depois do livro dos começos, nós temos o próximo livro é o Êxodo. Certo? O livro do Êxodo, ele também não é chamado em hebraico de Êxodo. Êxodo, mais uma vez, é o termo usado pela Septuaginta. O que é um êxodo? Saída. Né? É um movimento, né, de um lugar para outro, o êxodo. Esse termo também foi colocado pela Septuaginta, porque em hebraico o nome não é Êxodo. Pastor Dalton, ajuda a gente, já que o pastor está aí. Como é que chama mesmo o texto de Êxodo em hebraico? Sim, mas abreviado com uma palavrinha só para a gente. Ok, obrigado. Aqui está escrita a pronúncia. Isso significa nomes. Então, o nome do livro de Êxodo em hebraico é nomes. Ok? Por quê? Como é que começa Êxodo capítulo 1, versículo 1? Lê lá para a gente, rapidamente. Quem pode ler? Êxodo. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel. E aí, então, o livro começa, o título dele, dado em hebraico, é Shemot. Nomes. Tá? Agora, é aquilo que eu falei, o pastor Dalton vai continuar com Levítico, Números e Deuteronômio, vocês vão ver que vai acontecer o mesmo com esses outros 3 livros também. Uma palavra que está logo no começo dá o nome para o livro em hebraico. Gênesis é Bereshit, no princípio. Êxodo é Shemot, nomes. Ok? Só que qual é agora a tônica do livro do Êxodo? Por isso que os tradutores da Septuaginta também chamaram de Êxodo, porque é o livro que mostra a saída do povo de Israel do Egito para a terra que Deus lhes havia prometido. Gênesis mostrou-os indo para lá. Agora Êxodo vai mostrar tirando-os de lá, saindo de lá. Só que o texto começa dizendo, mas estes são os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, ele quer dizer quais são os que saíram de lá. De onde é a origem deles, quem são esses. Porque, preste atenção que nome é uma coisa muito importante para nós. Nome significa identidade. Certo? Essa semana mesmo eu assisti até um filme muito interessante que conta a história do horror que aconteceu aqui próximo de nós, em Salem, né? Salem, aqui em Massachusetts, quando teve um caso lá que eles acharam que tinha, no século XVII, que umas meninas, umas jovens lá, tinham sido possuídas pelo demônio de Salem. E aí, então, eles mandaram, porque naquela época isso era crime, né? Bruxaria, etc. Witchcraft, como era crime, mandaram um juízes foram julgados e o grande problema é que tudo era usado pelo seguinte, a vítima acusava e o que a vítima disse era o que valia. Esse que é o grande problema. Só que então enforcaram um monte de gente, né? Pelo menos 19 pessoas foram enforcadas. Mas no filme, não quero dizer que necessariamente isso é histórico, mas no filme ele fala uma coisa que é interessante. Um dos últimos que vai até o fim da história e eles pedem para que ele assine a confissão de que ele tinha realmente tido um pacto com o demônio. Se ele assinasse a confissão, ele seria perdoado. Mas eles iam afixar na porta da igreja da cidade a confissão dele. Mas ele seria perdoado e iria para casa.
Aí ele vai lá, já quase no final do filme, assina a confissão. Mas aí antes do juiz pegar de volta, ele pega o papel e segura. Aí o que ele vai fazer, né? Aí ele fala, não façam isso comigo. Vocês já me tiraram tudo, eu já disse tudo que vocês queriam, deixem o meu nome. Aí diz, não, ou você assina ou não assina. Aí ele vai e rasga. Aí ele vai para a forca. Ele morreu por causa do nome, que ele queria preservar, em outras palavras. Mas por quê? Qual a diferença que faz? O nome é identidade. Você acabou com o nome, você acabou com a identidade. O livro do Êxodo é importante, ele começa dizendo, estes são os nomes, porque ele quer identificar. Ele quer dar um sentido de identidade para esse povo. E por isso que apagar o nome Só um minutinho. é uma desgraça. Era ou continua sendo? Até hoje. Até é verdade que para nós, hoje em dia, as pessoas não se preocupam tanto assim. É por isso que hoje fazem um compromisso, amanhã desfazem sem problema nenhum. Hoje não faz muito, mas ainda tem, lógico que tem, né? Mas essa força sobre a questão do nome como identidade é muito séria. Por isso que você vê, por exemplo, na Bíblia, aí, tanto em Gênesis como em Êxodo, duas passagens muito interessantes. Lembra-se quando Jacó está lutando com aquele ser no vale de Jaboque? Luta, e a luta não acaba. Aí Jacó fala, mas me diz o teu nome. Mas por que você pergunta o meu nome? Aí ele diz, visto que é maravilhoso, mas eu não vou te dizer. Mas ele não disse o nome. Ele fala, mas você que me diz o seu. Aí, meu nome é Jacó. Então ele vai e toca na coxa dele, na lateral, na virilha dele, dá uma deslocada nele lá. Fala, a partir de agora você não vai mais se chamar Jacó. Agora você vai se chamar Israel. Nome é importante. Hoje em dia as pessoas escolhem nomes para os filhos N razões, mas uma razão principal é estética. Estética sonora. Ai, como é bonito quando eu ouço esse nome. Então você já não tem mais essa tradição tão grande do nome ser tão importante assim. Por exemplo, escolher nome por causa do som é bonito é uma razão estética. Qual o valor que tem aí é uma outra questão que não é tanto em si somente teológica, mas é muito mais filosófica, mas estética. Mas ali, para eles, não, o nome é importante. Última referência aqui, e aí eu quero encerrar, porque essa brevíssima, impossível introdução a Êxodo, somente com isso que eu estou falando, mas pelo menos é uma coisa, porque ele começa dizendo, estes são os nomes. Nomes é identidade. Quando Deus chama Moisés, capítulo 3, Moisés, nós todos conhecemos a história da sarça ardente, né? Algo que chamava a atenção de Moisés. Moisés se aproxima, aí ele ouve uma voz que diz, não se aproxime mais e tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Aí, começou também a tradição da terra santa, que muitas vezes é regada com sangue. Mas, aí vem o diálogo, aí ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vou mandar você ir até o Egito, onde estão os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E vá lá para libertá-los. Aí vem aquele diálogo de Moisés e Deus, etc. Tá, mas quando eu voltar lá para libertar, eles vão perguntar, que Deus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Interessantemente, se você pula um pouco o capítulo 3, leia, por exemplo, antes de eu completar isso aqui, Êxodo 6:3. 5 minutos e eu encerro. Êxodo 6:3. O que está escrito aí? E eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Ah, que interessante essa passagem, hein? Reflexão em Gênesis agora. Ele diz o seguinte, eu quando me revelei a Abraão, Isaac e Jacó, eu não disse o meu nome para eles. Eu disse a eles que eu sou o El Shaddai. Eu me revelei a eles como El Shaddai, mas não o meu nome. Aí, então, quando você volta lá para Êxodo, então, capítulo 3, no diálogo de Moisés com Deus, e aí Moisés insiste, mas qual é o teu nome? Não, você vai e diz que é o Deus
de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas visto que você quer um nome, então tá, então eu vou te dizer o meu nome. Então você vai e diga o eu sou o que sou. O eu sou te enviou para eles. O grande enigma é que eu sou, o texto diz que esse é o nome de Deus, mas desde quando eu sou é nome? Aí, lógico, isso aí abre uma discussão teológica, filosófica, que pode ir para N vias. Você disse, mas eu sou o Deus. Sim, mas o meu nome é eu sou. O meu nome é eu sou. Certo? Ani Ashre, em hebraico. Ani Ashre. Eu sou o que sou. Ani Ashre, Asher, Ashre. Eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Você vai lá e diz isso para eles. Bom, várias implicações, várias interpretações podem ser tiradas interpretações filosóficas de tentativa de entender Deus de uma maneira ontológica, o ser de Deus, Deus como ser, Deus como sou. Mas existe uma outra maneira, eu não vou chamar de simplória, mas de um pouco mais simples. Talvez, eu não sei se o pastor Daldo vai concordar comigo, mas aí é problema dele e nosso depois. Ele pode comentar depois também. Mas eu tenho uma maneira de olhar para isso também que é interessante. Eu sou, é tanto que até hoje em hebraico não se conjuga o verbo ser no presente. O presente do indicativo não tem o verbo conjugado em hebraico. Então, por exemplo, quando a gente diz em português, eu sou fulano de tal, eu sou pastor, eu sou professor. Em hebraico, o verbo ser é omitido. Ele está subentendido, mas ele não é dito. Então não se diz, em hebraico não diz ani ashre alguma coisa. Se diz ani, se é professor, ani morre. E aí se diz o pronome e o substantivo, mas não diz o verbo. Ele é omitido. Ele está subentendido, mas é omitido. Dizem que é por essa tradição de Deus ter se identificado como eu sou, então o sou só pertence a Deus. Certo? Então o sou pertence a Deus. Tudo bem, tem uma coisa interessante, mas o mais importante que eu quero que a gente preste atenção aqui é que, de qualquer maneira, o sou, o eu sou, tem um sentido de identidade também, sim. Mas é identidade para quem você conhece. Vou usar um exemplo simples nosso. Quando alguém bate na porta, toca a campainha, você não abre a porta, você pergunta assim, quem é? Sou eu. Eu vou abrir para qualquer um. Mas quando você pergunta, se é uma pessoa que você conhece, normalmente o que a pessoa fala? Exato. Então eu não preciso dizer, olha, se você me conhece mesmo, não precisa dizer, olha, sou eu, Rosevart, que nasci em 29 de junho, moro no... Não, sou eu, disse tudo. Tem toda a minha identidade, toda a minha identificação, quando eu disse, sou eu. Então ele diz, mas o Deus que está mandando você de volta, Moisés, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus... Então não é um outro Deus, não é um Deus estranho, é o mesmo Deus. Então você só vai dizer para eles que é o eu sou. Aí Deus, quando fala o seu nome, ele diz, o meu nome é eu sou. Mas quando as pessoas falam para Deus, então elas não podem dizer que eu sou. É, aquele específico. Isso. Aí o que as pessoas têm que dizer para dizer o nome de Deus? Deus diz o seu nome, eu sou. Mas quem diz o nome de Deus não pode dizer o eu sou. Porque você entrou num conflito. Que aí você pode até correr o risco de, vamos assim dizer, reflexão teológica. Eu me tornei Deus. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Opa, você é o Deus? Então, bom, a partes aí. Então convencionou-se chamar, quando Deus diz de si mesmo, ele diz eu sou. Mas quando disse de Deus, se diz Yahweh. Então o nome, quando nós diz... Agora os judeus também não querem que o nome de Deus seja pronunciado. Aí é um outro problema. Mas pelo menos quando se diz de Deus, o nome de Deus é Yahweh. Porque Yahweh significa Ele é. Se ele diz eu sou, para quem diz eu sou, nós dizemos Ele é. Yahweh significa Ele é. Esse é o nome de Deus. E esse se tornou, por isso Êxodo 6,3 diz, eu quando me revelei aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como El Shaddai, mas o meu nome não. E qual é o seu nome? Aí a partir da tradição de Êxodo,
Yahweh. Ele é. Essa é outra pergunta mais problemática também, porque em hebraico não existe vogais escritas, né? As vogais só são pronunciadas. As vogais só foram inventadas para o texto hebraico, para a língua hebraica, no século V depois de Cristo. Então, quando você pega o texto hebraico, ele vai estar escrito assim, certo? Com as letras transliteradas. Se for em hebraico, vai ser assim, certo? Não tem nenhuma vogal. Nenhuma vogal. Então, como pronunciar isso? Aí, lógico, veio os estudos, etc., de estudos linguísticos e barará, chega-se a um consenso que a pronúncia mais provável para isso aqui seja Yahweh, ou Yahweh. Ok? Yahweh, Yahweh. Só que os judeus convencionaram uma coisa também. Não se diz o nome de Deus. Deus diz eu sou. Esse é o seu nome quando ele diz. Quando nós o identificamos, ele é Yahweh. Mas como o seu nome é santo e não deve ser pronunciado, então não diga eu sou jamais. Porque é ele que diz de si. Mas também não diga Yahweh, porque você tem que reverenciar o nome. Então, todas as vezes que você for pensar ou dizer o nome de Deus, ao invés de dizer Ani Ashrei ou Yahweh, você diga Adonai. Daí vem a nossa tradição também de chamar a Deus de Senhor. Diz Adonai. Mas eu disse que, nossa, 2 minutos e agora eu paro. Já chegou o almoço? Não. Então tá bom. Então tá bom, mas eu já vou acabar aqui agora, de qualquer maneira. Adonai. Adonai significa Senhor em hebraico. Aí o que os judeus fizeram como a língua... Você imagina, é um exemplo simples também. Imagina se você tem filhos que nasceu aqui nos Estados Unidos, correto? Aí você fala um pouco de português em casa com eles, mas eles estão na escola, vê televisão, é inglês. Qual é a língua que eles acabam dominando mais? Inglês. Aí nascem os filhos deles, os seus netos. Qual a língua que eles vão dominar? Inglês. Aí nascem os seus bisnetos. Qual a língua que eles vão saber? Inglês. Às vezes há uma tendência de que a 4ª geração quer voltar para as suas origens. Mas, esse é outro papo. Mas a língua que domina é a língua que está. Então os judeus foram espalhados. Qual a língua que eles começaram a dominar? A língua da região. Então o hebraico está começando a se perder. Como pronunciar uma palavra que não tem vogal? Eu só pronuncio uma palavra que não tem vogal se eu conhecer a palavra, se ela fizer do uso do meu dia a dia. E mesmo assim pode ser dúbio. É ou não é verdade? Pode ser dúbio. Mas quando eu estou vivendo a língua, eu sei. Tanto que no hebraico moderno, o hebraico reviveu, você pega um jornal em Israel, você pega uma Bíblia editada modernamente em Israel, não tem vogais de novo, só tem as consoantes. Isso é porque eles vivem a língua. Aí então você vai e pega que esse é o nome de Deus. Mas como se diz esse nome? Não tem vogal. Aí o que esses que inventaram os sinaizinhos vocálicos para o hebraico, chamados massoretas, eles inventaram uns sinaizinhos que você colocava abaixo, acima ou do lado da... Márcio, por favor, você recebe ali. Eles inventaram esses sinaizinhos que eles colocaram abaixo, acima ou do lado das consoantes hebraicas. Aí o que eles fizeram com o nome Yahweh? Eles não queriam que o nome fosse pronunciado, porque o nome não pode ser pronunciado. O que nós estamos fazendo aqui agora para os judeus, dependendo do ramo que eles seguem, é uma abominação. Quantas vezes eu já falei Yahweh? Não se diz. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram os sinais vocálicos da palavra Adonai e colocaram nas consoantes do nome de Deus. Só que esse sinalzinho assim, 2 pontinhos com esse risquinho, é A. Mas se eu tiro o risquinho, vira E. Aí o que os que não eram judeus, no período lá das traduções, no período da Renascença, fizeram? Esse sinal, 2 pontinhos, significa E. Esse pontinho aqui em cima significa O. Esse sinalzinho aqui significa A. O que virou? Yehová, Jeová. Yehová, ou Jeová. Então, Jeová passou a ser usado pelos não-judeus como o nome de Deus. Descobrimos o nome de Deus. O nome de Deus é Jeová. E hoje tem até os testemunhas de Jeová. Só que tem uma má notícia para eles. Jeová não é o nome de Deus. Apesar de convencer, tem até traduções antigas que tem, né, a palavra Jeová para Deus, né?
Mas isso foi um mau entendimento do nome. Agora veja que eu estou dizendo tudo isso por qual razão. Qual é o nome do segundo livro? Nomes. Então, nomes é uma coisa importante nesse livro, porque ele dá identidade. Ele dá identidade para o povo e ele dá identidade para o Deus desse povo. Então, identificá-lo como Jeová, sinto muito, mas é na melhor das hipóteses, para não ser, para ninguém achar que eu sou arrogante ou que eu estou mal educado demais, é na melhor das hipóteses um mau entendimento. Porque o nome de Deus é, provavelmente, Pastor Dalton, acho que não pode nem se afirmar mesmo não, né? Provavelmente, o mais provável é Yahweh. Yahweh. Pois, exatamente. Se ainda chegar e bater o pé, ainda é complicado. Agora, Jeová, com certeza não é. Agora, qual é a melhor maneira, então, para identificarmos, fazermos a identidade desse Deus com esse povo e cujo nome do livro é Nomes? Senhor. É a melhor maneira. Então, se estamos falando em português, ao invés de dizermos Jeová, digamos ou Adonai, ou melhor ainda, traduzido mesmo, que estamos falando em português, Senhor. Que nós, de um certo modo, honramos a tradição judaica, porque, afinal de contas, o texto vem deles. Nós o adotamos. Yahvé é uma portuguesação disso, porque o W nas línguas germânicas tem som de V. E por influência dos alemães, então às vezes se diz Yahvé. Mas é uma influência das línguas germânicas. Mas em hebraico também, há momentos que o sinal equivalente ao W aqui pode ter som de V, mas tem hora que ele tem som de U. Então é relativo. Então o mais provável é Yahweh. Yahvé. É isso que eu estou dizendo. Yahvé é uma influência das línguas germânicas, dos teólogos alemães. Lembra daquilo que eu falei na primeira parte da aula? Alemães são os caras. Ou para ajudar ou para complicar, mas eles são os caras. Normalmente para complicar. Porque eles pensam demais. Pensa demais. É tanto que existe um ditado que eu já falei em outras aulas, e aqui eu vou encerrar, gente, que eu tenho que acabar, agora já chegou até o almoço. Por isso é que se diz que a teologia é criada na Alemanha, é traduzida na Inglaterra, é deturpada nos Estados Unidos e importada para a América Latina. Normalmente se diz isso. Então os alemães, gostando ou não deles, eles são, agora vamos usar plural com singular, né? Eles são os caras. Porque esse aqui é o ponto. Mas guarde essa ideia que eu quero chamar a atenção principal. Gênesis são os princípios, os começos e recomeços. Que você está vendo a formação. Êxodo continua a ideia de formação, porque o povo está em formação. Mas agora esse povo precisa de uma identidade, precisa de nomes. E para finalizar, carimbar essa identidade, Deus agora precisa de um nome. Não dá mais para ser só El Elyon, El Shaddai, El Olam. Agora ele tem que ter um nome. Qual é o teu nome? Mas eu vou abrir uma concessão para vocês. Só vou dizer o seguinte, eu sou. E basta. Pastor, então quer dizer que quando os profetas do Antigo Testamento falavam, diz o Senhor. Ali está escrito Yahweh. Então quer dizer que eles estão, porque os outros territórios também tinham seus profetas. Isso. Babilônia. Isso, cada um tinha os seus profetas. Então diz o Senhor, professor Pá, esse Deus, ele já sabia que aquele profeta fazia parte desse povo, Ele que é estava os profetas de Yahweh, Então por isso que eles falam, diz o Senhor, é para identificar que Deus que está que Deus está dizendo. Exatamente. Porque agora nome dá identidade. Ok? Gente, muito obrigado. Oh, perdão, pastor, diga desculpa, você tinha até... A questão da tradição, da lei, né? Uhum. Onde os judeus seriam, então dizer o nome de Deus em vão, né? Porque sem reverenciar o nome seria então uma transgressão do pecado. Mas mesmo tem tradição judaica mais ortodoxa que o nome não deve ser pronunciado em hipótese alguma. É tanto que quando eles querem, por exemplo, dizer graças a Deus, nem a palavra Deus deve ser dita. Eles dizem Baruch, bendito, Hashem, o nome. Bendito é o nome. Quer dizer, o nome já fez uma referência. O nome de Deus. Mas é o nome que eu não vou dizer. Mas é o nome. Identificou.
Ok, gente? Por hoje é só. Muito obrigado. Depois da próxima aula, pastor Dalton é que vai continuar com você.